Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão me ouvindo. Amados, se vocês quiserem me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6, e vamos estar lendo o versículo 15 e o 16, a qual o título é Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. No versículo 15 diz: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Graças a Deus. Amados, para que nós possamos entendermos, compreendermos melhor esses dois versículos que nós acabamos de ler, a Bíblia diz, meus amados, no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 8 em diante, a Bíblia fala, meus amados, que o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. A Bíblia fala, meus amados, que depois o rei da Síria, reunindo-se com seus conselheiros, ele disse para os seus conselheiros: Eu montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados, que Eliseu, homem de Deus, porque Eliseu, meus amados, ele era conhecido como homem de Deus em todas as camadas. Então Eliseu, meus amados, ele mandou uma mensagem ao rei de Israel dizendo: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Ou seja, meus amados, glória a Deus, aleluias, Eliseu, ele alertou o rei de Israel. Então o que eu quero passar para você, meu amado, glória a Deus, que se Deus ele tem te alertado sobre algo, dê ouvidos à voz do Senhor. Se Deus, glória a Deus, tem usado alguém para falar com você, dizendo para você não ir em determinado lugar, não vá. Glória a Deus, aleluias, dê ouvidos à voz do Senhor. Tem muitas pessoas, amados, que acabam caindo nas garras do adversário, porque Deus alerta, Deus fala, mas a pessoa não tem dado ouvido. Então o que eu quero te dizer, meu amado, se Deus te alertou dizendo para você não ir em tal lugar, não passar em tal lugar, dê ouvidos à voz do Senhor. Quando Deus nos alerta assim, é porque Ele não quer que nada de ruim aconteça a gente. Glória a Deus, aleluias. Então aqui no texto diz, meus amados, que o profeta Eliseu lhe mandou uma mensagem. Glória a Deus, ao rei de Israel dizendo: Evite, glória a Deus, passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Então o texto vai dizer, meus amados, que o rei de Israel, ele investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Eliseu, ele alertou o rei de Israel, e o texto diz que ele tomava as devidas precauções, mas o texto diz que isso irritou o rei da Síria. Amado, sabe o que eu entendo para os dias de hoje? Glória a Deus, é que todo aquele que prega a palavra de Deus também deixa Satanás furioso, porque você que prega a palavra de Deus, glória a Deus, você está alertando o povo do erro, você está alertando o povo do pecado. E é por isso que Ele não quer, glória a Deus, que muitas e muitas pessoas preguem a palavra de Deus. Por isso que Ele não quer que você se torne um pregador da palavra de Deus. Por isso que Ele não quer que você leia a palavra do Senhor, para você não ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque nós sabemos que quando Deus ele usa alguém na palavra, é para alertar o povo do pecado, alertar o povo do perigo, alertar o povo do erro e do pecado. Aqui, meus amados, diz que Eliseu, ele alertou o rei de Israel. Então ele tomava as devidas precauções, mas isso irritou o rei da Síria. Então, meus amados, a Bíblia fala que então o rei da Síria, ele convocou seus conselheiros e disse: Glória a Deus, vocês não me apontarão
qual dos nossos homens está do lado do rei de Israel? Porque ele achou, meus amados, que um de seus conselheiros estava passando as informações, as suas estratégias ao rei de Israel. Mas na verdade, meus amados, era Eliseu, o homem de Deus, glória a Deus, aleluias, é que estava alertando, glória a Deus, o rei de Israel, porque Deus, ele mostrava para ele, Deus revelava, então ele ia e contava ao rei de Israel. E sabe o que eu entendo para os dias de hoje? É que se Deus, meu amado, glória a Deus, tem te mostrado algo para você passar para alguém, ou passar na igreja, passe. Se Deus te deu uma mensagem para você pregar, pregue, glória a Deus, aleluia, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Então, meu amado, voltando aqui ao texto, a Bíblia vai dizer então que ele disse aos seus conselheiros: vocês não me apontarão qual dos nossos homens está do lado do rei de Israel? A Bíblia vai dizer, meus amados, que um dos conselheiros do rei da Síria respondeu: é nenhum de nós, majestade. Glória a Deus, é Eliseu, profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que você fala no teu quarto. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que me chamou a atenção aqui, meus amados? É que esse conselheiro do rei da Síria, glória a Deus, aleluia, parece que ele conhecia Eliseu. Glória a Deus, mas ele conhecia Eliseu assim como homem de Deus, como profeta. Com certeza é porque Eliseu, por onde ele passava, ele deixava um bom testemunho. Glória a Deus. E o que eu entendo para os dias de hoje é que aonde a gente for, a gente temos que dar bom testemunho para as pessoas olhar para nós e ver que nós somos homens e mulheres de Deus. Nós temos que ser conhecidos assim, meus amados, como homens e mulheres de Deus, e não, meus amados, como mentirosos, e não como fofoqueiros, caluniadores, como ladrões. Nós temos que ser conhecidos como homens de Deus. Glória a Deus, aleluias. Então aqui, meu amado, ele disse ao rei da Síria: é nenhum de nós, majestade. É Eliseu, profeta que está em Israel, que revelas ao rei de Israel até as palavras que você fala no teu quarto. Então o rei da Síria, então ele ordenou, então descubra aonde ele está, para que eu mande capturá-lo. O que eu entendo para os dias de hoje é que Satanás, ele quer destruir todo aquele, meu amado, que é instrumento nas mãos de Deus, todo aquele que prega, todo aquele que alerta o povo do erro, do pecado. Ele também quer destruir todo aquele que é instrumento do Senhor, aquele que canta, aquele que evangeliza. Ele quer destruir a todos. Mas eu quero te dizer, meu amado, que o inimigo, ele pode até fazer planos como tirar minha vida, sua vida, mas eu quero te dizer que ele não pode tocar na minha vida e nem na sua. Glória a Deus, aleluias, porque nós, amados, pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Então, voltando aqui ao texto, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, ele ordenou: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. A Bíblia diz que quando disseram ao rei da Síria que ele estava em Dotã, o rei da Síria mandou uma grande tropa para lá. Mas o que me chama a atenção aqui, meus amados, é que alguém disse ao rei da Síria aonde que ele estava. Então, que eu entendo, meu amado, não importa aonde você vá, saiba que você está sendo vigiado. Assim como Deus, amado, consegue nos ver, Satanás também. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus onipresente, está aqui, mas também está em muitos lugares ao mesmo tempo. E Satanás, por ele ter muitos adeptos, eles estão em muitos lugares. Então ele consegue saber aonde que você está indo, o que você está fazendo. Então o que eu quero dizer a você, meu amado, vigia, fica na brecha, porque o inimigo, ele só quer um vacilo teu para destruir a tua vida. Ei, amado, quantas e quantas vidas, pessoas estão com a vida destruída, arruinada, porque tem dado lugar ao inimigo, porque não tem ficado na brecha. Então o que eu quero te dizer, meu amado, glória a Deus, não importa onde você vá, onde você esteja, o que você esteja fazendo, sempre viva em vigilância. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Então aqui no texto diz que quando disseram, glória a Deus, aleluias,
ao rei da Síria que o homem de Deus estava em Dotã, ele mandou uma grande tropa para lá com cavalos e carros de guerra. O texto diz que eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Eles cercaram a cidade onde estava o profeta Eliseu. E o que eu entendo é que tem um versículo na palavra de Deus que diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, como um leão rugindo, procurando a quem tragar. Mas eu quero te dizer, meu amado, o inimigo ele só não tem tirado a tua vida. Sabe por quê? Porque o diabo pode estar até ao seu derredor, mas eu quero te dizer que ao nosso redor está os anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória, glória, glória a Deus. Então, meu amado, a Bíblia diz que eles chegaram à noite e cercaram a cidade. A Bíblia diz que quando o servo do homem de Deus levantou bem cedo de manhã, quando ele estava saindo, o texto diz que ele viu, amados, uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Quando ele viu aquilo, o texto diz que ele exclamou: "Ah, meu Senhor, e agora o que faremos?" Ou seja, ele viu um grande problema. Glória a Deus, aleluia, diante dele. Talvez você também vê dessa maneira um problema diante de você. Talvez você se sinta assim cercado pelos problemas. Mas eu quero te dizer, meu amado, olha para Jesus. Glória a Deus, aleluias, não tenha medo. Porque aqui no texto diz que quando ele exclamou: "Ah, meu Senhor, e agora o que faremos?" O profeta Eliseu disse: "Não tenha medo." Então o que eu quero dizer a você: ei, amado, não tenha medo. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer: não tenha medo. Isso que você está passando não significa cemitério. Não é para a sua morte ou para a sua derrota. Isso é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então, meu amado, não tenha medo. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça." Glória a Deus, aleluias. Então Eliseu disse isso para ele: olha, não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Sabe o que eu quero dizer a você, meu amado? Que se você está com Deus, você está com a maioria. Saiba que o Deus a quem nós servimos é um Deus grande, um Deus poderoso. Ele é maior, meu amado, do que este teu problema. Então saiba que se você está com Deus, você está com a maioria. Glória, 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 glória a Deus, aleluias. Aqui, meus amados, o texto diz que Eliseu orou ao Senhor, pedindo ao Senhor Deus para abrir os olhos do seu servo, porque ele, amado, glória a Deus, aleluias, ele ali só conseguia ver o problema. Talvez você se encontra nessa situação, não consegue ver Deus agindo, mas só consegue ver o problema. Glória a Deus, é por isso que nós temos que orar, para Deus estar abrindo os nossos olhos espirituais. Quando nós conseguimos, amados, enxergar com os olhos espirituais, a gente consegue sim, glória a Deus, ver Deus trabalhando, agindo em nossa vida. Mas se nós só olhar com os olhos carnais, a gente fica desesperado, achando que Deus não está conosco, achando que Deus não vai trabalhar em nossa vida. Mas eu quero te dizer, ei, amado, glória a Deus, aleluias, Deus está com você sim, viu? Glória a Deus, aleluias, não tenha medo. Glória, glória a Deus, aleluias. Então Eliseu orou ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Então o Senhor lhe abriu os olhos daquele rapaz, que olhando, ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus, aleluias. É por isso que Eliseu disse para ele: olha, não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Ei, amado, mesmo que você não consiga ver, Deus está com você. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Então não tenha medo, meu amado. Glória a Deus, aleluias. Aqui, meu amado, o texto diz que quando os arameus estavam descendo na direção de Eliseu, porque o rei da Síria, ele ordenou: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo.
Então, quando os arameus estavam descendo na direção dele, glória a Deus, aleluia, sabe o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Então, o que eu quero passar para você, meu amado, tá vendo o problema chegando? Ora o nome do Senhor. Não fica só murmurando, reclamando, não. Ora ao Senhor, porque Deus, ele tem a solução para tudo, amado. Ora, glória a Deus, aleluias. E Eliseu orou ao Senhor: Senhor, fere estes homens de cegueira. Então o texto diz que o Senhor feriu aqueles homens de cegueira. Glória a Deus, e quando eles chegaram, Eliseu, aleluia, disse para eles: este não é o caminho e nem a cidade que estão procurando. Siga-me e eu os levarei ao homem que estão procurando. Então o texto diz que Eliseu os guiou até Samaria. Quando eles chegaram em Samaria, o texto diz que Eliseu orou ao Senhor, pedindo ao Senhor para abrir os olhos deles, para que eles pudessem ver. Então o que eu entendo, glória a Deus, vendo Eliseu orando por eles, pedindo para o Senhor abrir os olhos deles. Glória a Deus, aleluia. O que eu entendo para os dias de hoje é que nós temos que orar, meus amados, por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz isso: ame o seu inimigo. Ora por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos maltratam. Então aqui o texto diz que ele orou ao Senhor: abre os olhos deles para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos daqueles homens que, olhando, eles viram que estavam dentro de Samaria. O texto vai dizer, meu amado, glória a Deus, aleluias, que então, quando eles abriram os olhos, eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, ele disse para Eliseu: eu devo matá-los, meu pai, devo matá-los? E Eliseu disse: não. Glória a Deus, eu lendo aqui a palavra de Deus diz que é porque a nossa luta, amado, não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal, da maldade nas regiões celestiais. Então quero te dizer, meu amado, glória a Deus, que a tua luta não é contra o homem, glória a Deus, mas sim contra os espíritos malignos que têm agido na vida dele. Então, amado, a nossa luta não é contra carne e sangue. E Eliseu disse isso para ele: não, o rei costuma matar os prisioneiros que captura com espada e com arco. Mande que prepare uma comida para eles, uma bebida, e deixe eles voltar para o seu senhor. Glória a Deus, o que eu entendo, vendo Eliseu dizendo isso para preparar uma comida para eles, uma bebida, é que a palavra de Deus diz, glória a Deus, que se o seu inimigo tem fome, deles de comer, se tem sede, deles de beber, porque você fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor vos recompensará. Então o texto diz, meus amados, glória a Deus, aleluias, que então o rei de Israel preparou um grande banquete para eles. Glória a Deus, eles terminando de comer, de beber, o rei de Israel os mandou de volta para o seu senhor. E essa história, meu amado, vai finalizar que assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Então, amado, para mim finalizar, vou deixar apenas mais um versículo que diz que quando os caminhos de um homem são justos, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Amém? Então essa foi a palavra que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, me deu, glória a Deus, aleluias, para passar a você que está me ouvindo. E que o irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, fique na paz do Senhor Jesus.